Oi, viajante da vida! Já conversou e abraçou seus filhos hoje, se você tem filhos? Já mandou aquela mensagem carinhosa ou abraçou seus pais, se você tem pais ainda na Terra? Pois é, na nossa próxima viagem nós vamos conversar sobre os compromissos espirituais entre os pais e os filhos. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, isso faz ele crescer. Você deixa o seu like ou o seu dislike e depois pode mudar de ideia. Ou também aproveite para deixar o seu comentário. Quando você comenta, nos ajuda a produzir material do seu interesse. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, bom dia. E aproveitemos a manhã de hoje, o início de mais uma semana, para refletir com Jesus. É interessante o tema da nossa manhã, que é o compromisso entre pais e filhos, porque Kardec coloca a análise espírita deste compromisso basicamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E é algo que é interessante porque, assim, expressa a preocupação do codificador em relação às dificuldades de relacionamento familiar. A preocupação do codificador em relação a manter uma família equilibrada, estruturada, harmoniosa, em que as criaturas, os elementos da família cuidem uns dos outros, porque se reconhece, principalmente na visão espírita, que a família é a base do desenvolvimento do espírito. Que a família é, no dizer de Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo até, é um ninho aconchegante, onde os espíritos podem, num primeiro momento, descansar, ser acolhidos, se preparar para as tarefas que terão que desenvolver na encarnação terrena. Mas muitas vezes também a família se apresenta para nós como aquele cadinho de transformação, né? Fazendo referência aos laboratórios de química, em que o cadinho é um recipiente, normalmente de porcelana, em que a gente passa fogo nele para poder separar alguns componentes químicos das misturas que ali estão. Então, o objetivo da família cadinho de reparação também é você purificar os espíritos que estão ali encarnados e que normalmente estão em atrito, que trazem conflitos das suas existências passadas, que trazem carências ou deficiências muito grandes e, frequentemente reunidos, uns ajudam os outros a aparar as arestas. E esse capítulo 14, ele expressa aquela preocupação do codificador no século XIX, em que as famílias já estavam se desagregando, em que as famílias tinham aquele comportamento exótico. Se entre as famílias mais pobres as crianças eram deixadas aos cuidados de outras pessoas, porque os pais tinham que trabalhar 12, 18 horas para os senhores abastados, e, em função disso, os filhos eram criados à matroca, né? Largados afetivamente, sem cuidado, sem carinho. Quando tinha um avô, uma avó, já velhinho, já sem condição de cuidar, que ficavam ali sob a responsabilidade. E aí, lógico, quando essas crianças que cresciam sem afeto, sem valorização do adulto que as trouxe, do pai, da mãe, responsáveis pela sua existência, cresciam e tinham a sua própria prole para cuidar, a sua própria jornada de trabalho de 12, 18 horas, eram os seus filhos que ficavam abandonados. Então era um ciclo vicioso nas camadas mais pobres da sociedade de abandono afetivo e moral da família. Mas que não era diferente das camadas mais ricas. Porque aí nós tínhamos aquela ideia de que os senhores, de que as senhoras, as damas nobres, eles estavam envolvidos em atividades da sociedade, eles nas discussões de Estado, no comando das instituições, elas na oferta de chás, de eventos caritativos, mas não cuidavam dos próprios filhos, e essas crianças eram normalmente orientadas, aí com um pouquinho mais de tranquilidade material, pelo menos, por governantas. Quando elas tinham a felicidade de encontrar uma governanta amorosa, uma governanta que cuidasse com gentileza maternal, beleza. Mas nem sempre era assim, né? Não dá para a gente exigir de alguém remunerado que, além do trabalho de cuidar, o alguém remunerado tenha também
o desejo de amar, o desejo de dar carinho. E aí, de novo, nas camadas mais elevadas da sociedade, vinha a desagregação familiar, ao ponto até de aquelas famílias aristocráticas, porque havia a questão da sucessão, porque havia a questão de ter o título, e quem tinha o título tinha as propriedades, tinha a fortuna da família, de filhos tramarem a morte de pais, de irmãos tramarem a morte de irmãos mais velhos para poder ficar com o lugar deles. Então o codificador estava bem preocupado, a espiritualidade estava bem preocupada com as nossas famílias no século XIX. E aí passou a codificação, ficou a mensagem que está lá para todos nós espíritas, do cuidado em relação à família, da atenção que as nossas famílias merecem, mas nós tivemos umas 2 guerras aí no início do século XX, tivemos a chamada Revolução Sexual na década de 60, 50, e de novo as famílias começaram a passar por desagregação. Talvez agora mais intensa, não mais sujeitas às 12, 18 horas de trabalho, embora alguns sejam realmente aficionados demais pelo trabalho, pelo ganho, pelo poder, que acabam esquecendo de cuidar da família, esquecendo de cuidar dos filhos. Mas agora é porque os interesses de cuidar, e a gente vê isso exatamente em relação à diminuição do número de filhos nas famílias modernas. Nós passamos da década de 40, 50 do século passado, em que a média era de 4, às vezes 5 filhos por família. E aí, lógico, você tinha bastante gente para cuidar dos idosos quando eles chegassem à fase de ter necessidade de ser cuidados. Para hoje, menos de 2 filhos por família, o que já começa a complicar. Afinal de contas, exatamente na fase em que esses filhos estão mais necessitando produzir, trabalhar materialmente, passam a ter que cuidar dos seus próprios filhos e dos seus ascendentes. Porque eles agora começam a demonstrar doenças, a ficar enfermos, a ficar velhinhos, e isso tem gerado de novo, de um lado, a falange de crianças abandonadas afetiva e emocionalmente, e do outro, uma falange de idosos também renegados, abandonados, deixados de lado. Então é como se esse tema, proposto por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em meados do século XIX, tivesse sido colocado hoje para nós. É tão atual quanto foi na sua época. Por motivos diferentes, é claro, mas é tão atual quanto foi na sua época. E aí cabe a reflexão espírita, né? Afinal de contas, a preocupação com a família remonta a Jesus. Apesar de algumas vezes nós vermos aquela dificuldade que o mestre tinha de relacionamento com os seus consanguíneos, com a sua mãe, com seus irmãos, embora o carinho maternal de Maria, a compreensão dela em relação à missão do mestre era realmente precária. Os irmãos então nem se fala. Eles imaginavam que Jesus tinha surtado, tinha perdido a alma, como consta lá no Evangelho, e queriam até colocá-lo de volta lá na rotina de carpinteiro que ele tinha aprendido com José. Então Jesus recomenda, chamando lá do Velho Testamento, o Decálogo, que caberia a nós honrar pai e mãe, para vivermos longo tempo na terra que Deus nos dará. É o que está lá citado no Decálogo, que Jesus traz de volta, mas agora num outro contexto. Afinal de contas, como o próprio Kardec comenta nesses itens 1 a 4 aqui do Evangelho capítulo 14, à época de Moisés, as criaturas não tinham compreensão da vida espiritual. O cuidado que Deus tinha com elas era no sentido de prover as suas necessidades imediatas, no sentido de prover as suas necessidades materiais. Então, Deus estava feliz com o povo hebreu. Aí a colheita era farta, os animais se reproduziam em abundância, o rebanho produzia bastante leite. Era isso que representava a bondade de Deus em relação ao povo hebreu na época de Moisés. Deus se cobrava com o povo hebreu. Aí vinha o invasor da Babilônia, escravizava, vinha uma seca prolongada fazendo com que a plantação crestasse e não tivesse alimento, ou o gado então fenecia com alguma doença. Era a única concepção. E aí Moisés só podia falar isso mesmo, né? Trazendo a proposta, a necessidade, o que nos faz refletir. Nós já estamos lidando com 4 tempos diferentes. E a preocupação em relação à família continua.
ela é apresentada nesse primeiro momento na cultura judaico-cristã por Moisés, fazendo constar dos 10 mandamentos, daquilo que mais expressa a lei divina para a sociedade terrena, a necessidade de honrar pai e mãe. Mas para que aquele povo rudezinho fizesse isso, era necessário a ideia de barganha, a ideia de troca. Então, olha, você honra seu pai e sua mãe, e Deus vai te dar uma longa vida na terra da promissão, que era para onde eles estavam indo, enquanto estavam jornadeando no deserto. Lembrando de contextualizar que o decálogo foi mandado a Moisés, foi psicolitografado, vamos usar uma neologia, né, porque Moisés grafou na pedra, foi psicolitografado por Moisés com a sua mediunidade, enquanto eles estavam fazendo a marcha do Egito para a chamada Terra Prometida. Então aquele povo estava em trânsito, aquele povo era um povo desterrado, eles não tinham uma terra para viver ainda e almejavam que Deus lhe desse. E aí Moisés promete qual recompensa? Viver um longo tempo nessa terra da promissão. Bom, aí vem Jesus, segundo momento de enaltecer a família. Ele fala até a respeito das suas, ele enaltece inclusive a família espiritual, não é? Naquela passagem do quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele dizia, olha, é minha mãe quem faz a vontade do Pai, é meu irmão quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus enaltece ali muito mais a família espiritual, os laços de afinidade entre os espíritos, do que efetivamente a família consanguínea. Porque a consanguinidade, naquela época, até porque já vivíamos a aristocracia do sangue, ela acabava causando distorções na sociedade. Se você tinha nascido numa família aristocrática, você tinha todos os privilégios. Se você nasceu numa família miserável, numa família pobre, você estava condenado a ser pobre para sempre, a ser servil para sempre, a ser vendido como escravo se tivesse dívida. Então é lógico que Jesus tinha que mudar isso. E aí quando o mestre traz a noção, primeiro, de família espiritual, como mais relevante até do que a família consanguínea, e de que a vida espiritual é mais relevante do que a vida material, essa recompensa por honrar pai e mãe deixa de ser uma terra de promissão, onde mana leite e mel, para ser uma existência mais feliz na vida espiritual. E aí, no terceiro momento, nessa sequência cronológica que nós estamos fazendo dentro da nossa cultura religiosa, que começa na judaico-cristã e chega à doutrina espírita, é que nós vamos encontrar a proposta, de novo, dos espíritos, de atenção à família. Nos dois sentidos, da família material e da família espiritual. Mas também da família material, porque de vez em quando nós espíritas caímos no equívoco, de dizer, eu devo ter nascido numa família errada, os meus amigos, os meus irmãos espirituais, a minha mãe espiritual estão lá na vizinha, estão lá no amigo que eu visito, é porque a gente não mora com eles. É porque a gente não vive o tempo todo ali debaixo daquele teto para encarar também os problemas daquela família, porque não vamos imaginar, gente. É claro que tem umas famílias muito doidas, né? Tem umas famílias muito complicadas, mas todas as famílias terrenas têm suas dificuldades. Todas as famílias terrenas têm um ou outro elemento, pelo menos, que causa confusão, que causa mal-estar na convivência. E aí não vamos imaginar que se eu trocar para a casa do vizinho, onde a família dele é perfeita, eu vou ficar feliz. Talvez eu fique mais infeliz ainda. Então é importante ter atenção a isso. E aí nessa proposta que a doutrina espírita faz, que nós chegamos finalmente a essa ideia que a doutrina espírita traz para nós, os dias de hoje, de novo, nós temos necessidade de atenção à família. Ao ponto de há quase 3 décadas, a própria sociedade terrena, através da Organização das Nações Unidas, ter proposto que o ano de 1994 fosse o ano internacional da família. Eles fizeram aquela campanha para lá, largaram para lá essa ideia, mas o Espiritismo não. O Espiritismo, principalmente o nosso movimento espírita brasileiro, abraçou a ideia de cuidar da família, de dar atenção à família, permanentemente nas casas espíritas. Então, o melhor centro terapêutico para o espírito se chama família equilibrada, se chama família em harmonia. E aí, até atendendo a esse chamado, e agora eu vou aproveitar para fazer aquela propaganda clássica lá do YouTube, a Darcy Neves e eu começamos uma série de vídeos tratando de assuntos sobre família que estão lá no nosso canal no YouTube.
como as pessoas já podem acompanhar, para aproveitar até as perguntas. Agora já vão entrar capítulos de perguntas que os espectadores fizeram. Ontem foi o último que apareceu daquela série que nós gravamos em maio, e agora começam a aparecer os capítulos novos já com a contribuição dos participantes do canal. Então, qualquer um que estiver assistindo essa palestra, qualquer um que estiver aqui hoje no centro, pode ir lá fazer um comentário e uma ideia bem colocada, a gente acaba transformando em tema do vídeo. Porque é necessário. Nós temos visto isso acontecer há muito tempo, até por lidar com jovens, tanto no meio universitário quanto no movimento espírita, a gente percebe as famílias muito necessitadas de atenção, de carinho, e não são só os filhos doidos que deixam os pais doentes. A gente tem situações em que os pais são complicados, são doentes, são negligentes. E é aí que Allan Kardec entra lá no capítulo 14 do Evangelho. Como se esse capítulo 14, que foi escrito no século XIX, tivesse sido escrito ontem. Tivesse sido apresentado para nós ontem, para ser discutido, dentro do movimento espírita. Espera aí. Essa ideia que foi proposta lá por Jesus, de honrar pai e mãe. Ora, a primeira coisa que Kardec chama atenção para nós é que essa ideia de honrar pai e mãe, ela se encaixa perfeitamente no amar ao próximo como a si mesmo. Até porque pai e mãe são os próximos mais próximos, são aqueles que ficaram ali, que deram cuidado, que deram sustentação. E para nós que somos espíritas, para nós que somos reencarnacionistas, essa ideia de pai e mãe, ela assume então uma importância ainda maior. Porque para nós é a oportunidade que o espírito que talvez estivesse sofrendo nas regiões de espirituais inferiores, que estivesse numa condição carente, receber a oportunidade de uma nova existência material para promover a sua transformação, para reequilibrar-se. Há questões do Livro dos Espíritos que eu acho muito interessantes, porque elas trazem exatamente isso. Como é possível que às vezes em famílias equilibradas, harmonizadas, renasça um ser que é o oposto disso tudo? Que é aquilo que a Rita Lee chamaria, de ovelha negra da família. E aí a gente percebe que os Espíritos respondem, pode acontecer de um espírito muito atrasado, muito inferior, solicitar uma família que o ajude a vencer essas dificuldades. E às vezes, dizem os espíritos, às vezes, Deus o concede. Na maioria das vezes, o que acontece é que nós nos unimos materialmente por afinidades reencarnatórias, por necessidade de provas, de experiências em conjunto. E não porque alguns são bonzinhos que vão ser missionários e receber os malvados que vão reencarnar ali para regenerá-los todos. Não, nós estamos todos juntos, num balaio danado, mais ou menos imperfeitos, cada um nas suas imperfeições e cada um com as suas qualidades, e juntando essas peças num mosaico chamado família, a gente tenta melhorar aquele grupo, e melhorando aquele grupo, é lógico que a gente tenta melhorar a sociedade também. E aí, o que Kardec coloca lá como esses primeiros itens do capítulo 14, a piedade filial, ele tenta fazer os filhos olharem para os pais, observarem. Para nós espíritas, como eu falei, a relevância desta observação dos filhos para os pais, ela é ainda mais significativa, porque é a oportunidade de continuar o progresso, é a oportunidade de continuar evoluindo. É a oportunidade de nos transformarmos em espíritos, não mais na condição de provas e expiações, e passarmos à condição de regeneração. Então, para nós é mais relevante ainda a ideia da piedade filial. A questão é que ela precisa ser construída. E as famílias hoje estão realmente nesta crise de abandono afetivo, emocional, em função do quê? Em função das necessidades materiais. Algumas pessoas dizem, não, mas a gente tem que trabalhar. Não, mas a gente tem que conquistar os bens materiais. Eu trabalho muito para que meu filho tenha a melhor escola, para que ele tenha o curso de inglês. Mas está dando tantas coisas, às vezes está dando tantos presentes, faz aquela dívida de 20 meses para pagar o videogame mais caro que saiu da moda, para deixar o filho contente por 15 minutos, porque a hora que ele fecha o jogo, a hora que ele consegue bater todas as metas, aquele videogame perde interesse. E o que nós somos chamados a fazer é estar presentes. Então, lógico, há essa dificuldade. Mas voltemos um pouquinho a mente ao tempo de Kardec.
Na suposição de que aqueles pais, o pai, a mãe, os genitores, e aí extensivo também aos que fazem, às vezes, de pais e mães. Porque de vez em quando a gente pensa, fulano é filho adotivo, é por isso que ele é complicado. Não, não é isso não. Primeiro que a gente não pode criar esse clichê, né? Nem sempre a criatura que foi adotada, que é acolhida numa família, vai ser o foco do problema. E também, nós não vamos garantir que não será. Mas, o que a gente observa é que aqueles que deram cuidados, principalmente no início, aqueles que a gente reconhece, nós, os humanos, temos o período mais longo de dependência dos ascendentes de todos os outros animais. Nós vemos um franguinho aí com 3, 4 meses, já está todo emplumando, querendo até competir com o galo no terreiro, né? Os cachorrinhos já começam a cuidar de si mesmo ali por volta de 1 ano de idade. Mas a gente às vezes leva 20 anos, às vezes 30 anos, aí pensa na adolescência tardia, né? 40 anos morando na casa da mãe e do pai e esperando que ela ponha o prato para a gente na mesa. Então nós somos ainda muito dependentes. E pensar sobre isso é o que o codificador tenta fazer. Espera aí, gente, olha só. Nessa sociedade do século XIX, em que as pessoas trabalhavam muito, elas eram praticamente escravizadas. Se bem que com as novas leis que vão aparecer aí, essa coisa vai voltar a acontecer, né? A gente acabava não tendo cuidado, os filhos não tinham cuidado dos pais. Tinha um monte de velhinhos abandonados pelas ruas de Paris na época de Kardec. De velhinhos famintos, porque não tinham aposentadoria, não tinham como continuar trabalhando para sustentar, caíam na mendicância. Caíam na necessidade de esperar favores de algum elemento da sociedade que se compadecesse deles, que não seus filhos, que não os seus ligados pelo sangue. E é isso que o codificador chama a atenção. Aos filhos, se agirem de forma ingrata, se negligenciarem os cuidados que tiveram lá na infância, imagina só, uma mãe que levanta de madrugada, que alimenta o filho, que troca as fraldas, o pai também, só não vai amamentar, mas que troca a fralda, que dá banho, que ajuda nos primeiros passos. Eles cobraram por isso? Cobraram hora extra? Não, estou te mandando uma conta de hora extra pelas noites que eu fiquei acordado cuidando de você com fé para você não ter convulsão. Nenhum de nós manda uma conta dessa para o filho, nem recebeu uma conta dessa dos nossos pais. E aí o codificador começa a mexer com o nosso sentimento. Já que a nossa razão às vezes está obtusa, já que a nossa razão muitas vezes está entorpecida pelo interesse pessoal, pelo interesse material, essa é a grande questão. O que nos leva a imaginar que se eu ficar até 10 horas da noite no escritório, eu vou ter uma família mais feliz, apesar de meus filhos não estarem me vendo, não estar participando da vida deles, não ir à escola numa festa, num evento, não participar de uma reunião de pais, não descer com o filho para o playground do prédio ou do condomínio para poder ver com quem que ele está brincando, como ele está se divertindo, quais são os colegas com os quais ele está convivendo. Isso tudo está deixando de existir na nossa sociedade muito frequentemente. E aí depois a gente fica idoso e reclama, mas meu filho não liga para mim. Minha filha não veio me visitar, me largaram aqui no asilo. É claro que nada disso se justifica. Não se justificava na época de Kardec, não se justifica hoje. Mas vamos fazer 2 análises primeiro, como o codificador faz. Vamos na suposição de que os pais cumpriram bem a tarefa deles. Cuidaram generosamente dos filhos enquanto eles eram dependentes. Se esforçaram para proporcionar o melhor, estiveram presentes afetivamente na vida dos filhos. A gente tem que ter um cuidado danado para não mercadejar com os filhos. Augusto Cury, ele costuma dizer que hoje as relações entre filhos e pais estão muito mercantis. Os filhos têm olhado os pais apenas como provedores das suas necessidades materiais e não com um afeto filial. Olha como tem a ver com Kardec, não é? Olha como tem a ver um chamado que Kardec fez há mais de 150 anos e que nós ainda não conseguimos atender. Mas não tem que ficar espantado com isso. Também é o chamado que Jesus fez há mais de 2000 anos. E também é um chamado que foi colocado lá desde a época de Moisés, 1800 anos antes de Jesus. 1200 anos antes de Jesus. Então a gente começa a pensar assim, peraí, nós somos lentos para aprender.
Nós somos lentos para desenvolver a chamada piedade filial. E a gente pode até estender agora, né? No movimento espírita não dá para a gente ficar parado lá no rasteiro do passado. O amor filial. Deixar de olhar para pai e mãe como se eles fossem caixa eletrônico. Que a gente faz aquela cara assim de triste, se eu não tiver um tênis de marca eu vou ser infeliz. E aí a gente que trabalha muito, que ficou fora da vida dos filhos, fica se sentindo culpado e dá o tênis de marca. E compra o computador de último tipo. E compra o objeto, o jogo mais caro. Achando que compraremos o afeto dos filhos com coisas que são passageiras. E não conseguimos conquistar o afeto deles com a nossa presença. E aí, esses que conseguiram cumprir a sua missão, mesmo assim estão sendo relegados. A sociedade tem colocado os nossos jovens numa condição de não querer enfrentar frustrações. Não aguentar o não da vida. Até porque a gente acostuma mal também, dizendo sim com muita frequência, até com a frequência além do que devia. Tá? Mas é um chamado importante que o codificador faz. E aí Kardec dá um toque, talvez seja aquele precioso. Ele diz assim, olha, o honrar pai e mãe está inserido naquilo que Jesus ensinou do amar ao próximo como a si mesmo. Mas é amar a um próximo que já nos deu amor, que já cuidou de nós, que já se importou conosco. Não como se estivesse fazendo um investimento em relação ao futuro, mas um próximo que, por um instinto natural, e aí entra todo o nosso lado animal, nosso lado biológico, no sentido de preservação da espécie, no sentido de cuidar da prole, esse lado entra também, é lógico. Nós temos um sentido de defender a nossa prole, para perpetuar a nossa espécie, para mandar adiante a nossa herança genética animal. Mas, ao lado desse instinto natural de cuidar, se desenvolve sim um afeto baseado até no nível evolutivo que nós nos encontramos. Nós não somos mais princípios inteligentes que jornadeiam na fase animal da vida. Nós já alcançamos há muitos milhares de séculos, nós que aqui estamos reunidos hoje, Terra, planeta de provas e expiações, em fim de jornada de provas e expiações, início, alvorada da regeneração, os espíritos encarnados na Terra já passaram há muito tempo desta fase animal de reagir apenas por instintos. Nós já temos no raciocínio, no pensar, mais um impulso para o desenvolvimento dos sentimentos. E aí, associado ao instinto de cuidar, vem também um sentimento de amor maternal, de amor paternal, que se prolonga além do tempo mínimo necessário para que aquele ser, para que aquela prole cuide de si mesmo. E aí, por que essa prole não está devolvendo esse afeto? Não está olhando para quem cuidou dele com a mesma gentileza, com o mesmo carinho? Faz-me lembrar um apólogo que eu ouvi há muitos anos, ele circula até pela internet por aí. Mas contam o caso de um senhor já velhinho, que havia cuidado dos filhos, depois ficou viúvo, e o tempo foi passando, e ele foi ficando cada vez mais dependente. Hoje a gente vê isso acontecer muito, principalmente de idosos que são tomados pelo mal de Alzheimer, e caem num processo de absoluta dependência. Mas esse caso não era de absoluta dependência, era um caso de senectude mesmo, de envelhecimento mesmo. E aí esse senhor, que era viúvo já, que tinha um filho apenas, ele teve que ir morar na casa do filho. O filho era casado, tinha seu filho, tinha sua esposa, e era uma criatura com limitações. Então, quando era colocado numa refeição, a mão trêmula fazia com que a parte da comida caísse na toalha, caísse fora do prato. E aquilo foi deixando a nora, principalmente, que não tinha vínculo afetivo, que não tinha laço consanguíneo com aquele senhor, irritada, ao ponto de eles retirarem o idoso das refeições em conjunto com a família. Colocaram para fazer refeição na cozinha, junto com os empregados, para não sujar. Como deixava o talher cair, como deixava o copo cair e quebrava, começaram a substituir também os seus apetrechos. Então, era uma caneca plástica, era um prato de madeira. E a criança foi observando aquilo tudo, e o filho foi observando aquilo tudo. Até o momento em que o idoso ficou tão complicado, que a nora deu ultimato ao marido. Ou seu pai ou eu.
E aí aquela história, né, de não querer negligenciar a família, porque se ela fosse embora, o filho ia também. Ele chegou e conversou com o pai: papai, não dá mais, a fulana não aguenta mais a sua presença, você tem realmente dificuldades, é necessário que você vá embora. E aí o pai disse assim: mas meu filho, eu não tenho para onde ir. Não, mas a gente não tem como te acolher aqui. Então me dê pelo menos um cobertor para eu poder dormir nas ruas. E aí o pai virou para o filho e falou: vá lá buscar um cobertor para o seu avô, ele está indo embora. E aí o menino vem, junto com o cobertor, com aqueles apetrechos, o pratinho de madeira, a canequinha de alumínio, o talher, que não era dos mais quebrados, entrega o saquinho, só que ele pega uma tesoura e corta o cobertor no meio. E aí o pai reclama: mas por que você está fazendo isso? Eu estou guardando metade do cobertor para quando eu tiver que mandar você embora também. É a imagem, é a mensagem que nós passamos para os nossos pequenos. É a ideia que nós transmitimos para eles. De que se os adultos são descartáveis, de que os nossos afetos são descartáveis, chegará a vez em que nós teremos que descartá-los também para cuidar da nossa vida. Então é um chamamento, é uma ideia significativa do amor filial. Kardec chama a atenção, e aí, lógico, nós temos que falar para quem? Nós temos que falar para os espíritas. Não nos cabe reclamar do comportamento dos nossos companheiros na sociedade, de como eles estão agindo com seus idosos, mas cabe a nós agirmos de forma diferente com os nossos idosos. Só recordando, né, hoje é dia 14 de julho, então a visita ao asilo de Seropédica foi na semana passada, não foi, Silvio? Adiou para hoje. Então a visita vai ser hoje. E aí é lógico, o grupo do centro vai lá, visita os idosos, faz carinho neles, conversa com eles, porque muitos estão abandonados pelos seus filhos. Muitos estão abandonados pelos seus consanguíneos. Mas, e aí é uma questão que a gente até se coloca: seria razoável, seria racional nós gentilmente visitarmos asilos durante todos os meses e deixarmos os nossos idosos sem visita por anos, às vezes, a fio? Então a gente tem que começar a cuidar dos idosos que estão mais perto de nós. É nesse sentido que Allan Kardec vem fazendo. E ele diz assim: olha, além do amar ao próximo, que o honrar pai e mãe está totalmente inserido, quando Jesus diz honrar, ele nos propõe ir além do amar ao próximo. Não é apenas dar cuidados a esse próximo, a esse pai, a essa mãe, agora numa condição de necessidade material, às vezes nem é necessidade material, até porque eles conseguiram aposentar, já que a gente não vai, né? Mas eles têm uma aposentadoria razoável, eles têm uma aposentadoria, pô, vocês estão rindo, vocês mais novos então, né? Mas eles têm uma aposentadoria poupuda, eles conseguiriam materialmente se manter, mas eles estão fisicamente debilitados, fisicamente fragilizados, não tem mais, às vezes a lucidez já acabou, é necessário interditar um pai e uma mãe para que eles não consumam. Não aconteceu agora com um cantor famoso que desencarnou, que anos antes teve que ser interditado para a filha, porque ele estava gastando sem limites aquilo que já não tinha mais. Então é lógico que às vezes a necessidade não é material, mas ela continua sendo afetiva e emocional. E aí Allan Kardec diz assim: não é devido, não se deve dar a esses pais, no honrar pai e mãe, não vai apenas oferecer para eles um cantinho na casa para que eles não morram na rua. Não vai oferecer a eles apenas o prato de comida para que eles não morram de fome. Menos ainda cabe depositar sobre eles o fardo de gerir a casa enquanto os filhos jovens e saudáveis estão fora trabalhando. Aquela ideia de você de vez em quando pegar o netinho, a netinha, deixá-la na casa da avó e do avô, para o casal fazer um passeio, tudo bem, é possível. Agora, tornar os avós babás dos nossos filhos, responsáveis por fazer tarefa de escola, responsáveis por ir buscar e levar da escola, é transferir para eles a tarefa que é nossa. E quantos avós e avós estão criando de novo agora aí os netos? Já criaram seus filhos, e agora, por incompetência desses filhos, que talvez tenha sido até causada pela nossa forma de criar, temos que cuidar dos netos. Não é? Então é interessante a gente trabalhar no sentido da nossa missão de pai e mãe, para que os nossos filhos reconheçam, sem cobranças. De novo, eu não estou falando que a gente vai olhar para o filho e também pensar assim: é um CDB.
Eu estou fazendo aplicações em CDB para depois eu ter o meu retorno. Não. Mas estou fazendo o meu melhor. Estou preparando uma criatura para ser um bom cidadão, uma boa cidadã, e porque a cidadania faz parte dos conteúdos morais desse Espírito, que agora, na minha família, que eu acolhi, que eu proporcionei a oportunidade de reencarnar, por ter consciência, vai cuidar daqueles que estão mais próximos dele e têm necessidades. É completamente diferente. Então a proposta do codificador, ela chama a nossa atenção em relação a isso. É ir além, é dar a eles inclusive certos requintes de cuidados. A cama mais fofinha, o travesseiro mais gostoso. Quando for fazer um passeio bacana para um hotel fazenda ou para uma praia, leva o idoso também. Mas a vovó dá trabalho, a vovó gosta de farofa. Abre mão dessas ideias preconceituosas e leva. E façam participar enquanto eles estão conosco. Que eu acho tão esquisito as pessoas lamentarem saudade de pai, saudade de mãe que desencarnaram, mas enquanto estavam aqui visitavam um pouco. Cuidavam um pouco. Ora, está mais para hipocrisia do que para amor isso aí, não é? Se fosse Jesus a observar, já chamaria de hipócrita. Mas a gente cala e deixa a criatura acordar por ela mesma, de que ela está se queixando de saudade, de que ela está reclamando de ausência de alguém tão próximo, tão querido, mas que ela mesmo, quando estava aqui, não dava cuidado. Aí de vez em quando até reclamava, ai, mamãe está chata, repete a mesma notícia várias vezes, fala da mesma coisa várias vezes. O melhor que a gente pode fazer até hoje, porque como os velhinhos estão gostando de usar o WhatsApp, Facebook, né, gente? Estão mais viciados que os adolescentes. Estou falando você não, viu, Neide? Mas estão mais viciados que os adolescentes. E aí é um tal de botar o dedo onde não deve, de mandar mensagem que era para um que vai para o outro, né? E aí ele de vez em quando reclama, mas por que você me mandou isso? Deixa, gente, fica quieto, abafa o caso, apaga aquela figurinha repetida, mandada 20 vezes. Não precisa abrir, não. Eles não têm noção ainda de tráfego de dados. Né? Tráfico é outra coisa. Tráfego de dados, né? O tráfego de dados vai na Deep Web. O tráfego de dados que acaba comprometendo, inclusive, a velocidade das redes. Mas deixa a vovó mandar aquele monte de coraçãozinho. Meus netos são assim. Deixa. Não reclama. É prazer para ela, é prazer para ele. São esses pequenos floreios de que Kardec fala na mensagem que consta do Evangelho. O honrar pai e mãe vai além de apenas amar o próximo. É um próximo ao qual moralmente nós devemos a nossa oportunidade reencarnatória. É um próximo ao qual moralmente nós devemos os cuidados que eles nos deram. Eu volto a falar, Kardec pergunta taxativamente, porventura tua mãe te cobrou o leite que ela te cedeu do peito? Te apresentou a conta pelas horas insones que ela ficou cuidando de você enquanto estava doente? Então, dê a sua mãe e a seu pai idosos agora, necessitados de atenção. Às vezes eles não precisam de nada material nosso, mas precisam pelo menos daquela mensagenzinha de bom dia. Se não dá tempo de fazer uma ligação, porque hoje a gente não usa mais telefone para fazer ligação, né? A gente usa para mandar mensagens rápidas. Manda pelo menos uma mensagem rápida por dia. Quando eles responderem, bota pelo menos aquele emoji com um coraçãozinho nos olhos. Ou então aquele do coraçãozinho batendo, né? Aquilo é tão bonitinho para velhinho. E eles ficam emocionados com aquilo. Quando o neto responde, então, eu tenho uma mãe nessa condição, né? De viciada em Facebook e WhatsApp. Quando os netos respondem, ela manda mensagem para mim, olha, meu neto respondeu. Porque é raro de acontecer, né? Então vira festa para o idoso a hora que o neto manda mensagem. Então netos também deviam pensar um pouquinho nisso. Agora vamos pensar na piedade e no amor dos netos pelos avós. Porque é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Nós vamos reencarnar. Então, peraí. Quando a gente investe nessa tarefa de amar os idosos, nós estamos exemplificando para gerações que podem, talvez, já nessa romagem, ter que cuidar de nós. Imagina, a gente não sabe se nesse momento que não estamos vigorosos, em que a saúde está bem, em que o médico está reduzindo lá o remédio de pressão, em que a massa corporal está diminuindo, se daqui a 20 anos não vai dar com o joelho torto, com uma dificuldade de falar, com a boca torta para alguma coisa, e precisar de um filho para cuidar da gente.
Então, se hoje a gente dá o modelo de abandono afetivo de pais e mães, que nossos filhos vão fazer conosco na hora que nós formos um fardo para eles? Ainda mais se assim, ai, mamãe é um fardo. Ai, mamãe é difícil de cuidar, papai é complicado. Os filhos vão dizer a mesma coisa para nós. Então, é ter inteligência. Allan Kardec toca no nosso sentimento, mas toca também na nossa inteligência. É agir com inteligência. Aí a segunda parte era a outra colocação do Kardec. Mas espera aí, nem todo pai, nem toda mãe é tão generoso e bonzinho assim, né? Tem aquelas que rejeitam os filhos, tem casos de homicídios. Gente, com que tristeza, não é? Nós temos visto o noticiário pintado ao longo, principalmente desses últimos 10 anos, de pais, mães que assassinam filhos. De madrastas que cedam o filho, o enteado, até o ponto da criança falecer, como aconteceu o caso daquele menino Bernardo lá no sul, que jogam crianças pelas janelas, como aconteceu em São Paulo. Então, isso também acontece. Ah, são espíritos imperfeitos, está lá colocado isso no livro dos Espíritos para nós. Quando Kardec, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, trata do amor maternal, ele pergunta a respeito dessas mães, desses pais, que desde o começo da encarnação já são uma pedra de tropeço para os filhos. Já são adversários. E aí os espíritos respondem, podem ser espíritos muito atrasados. A mãe má, o pai mau, com certeza são espíritos inferiores. Mas não cabe aos filhos julgá-los. E aí a gente volta ao Evangelho. Não cabe aos filhos determinar ou puni-los, porque senão nós vamos nos nivelar a eles. Ah, eu só estou devolvendo o abandono que ele me deu. O que nós vemos nos asilos que são visitados é exatamente isso. Nós temos um grupo generoso, que foi pai e mãe dedicado, e que agora, na fase da carência material, são abandonados por filhos ingratos, por filhos que não souberam reconhecer todo o esforço que foi feito em benefício deles. E mas também vamos ver alguns que são pessoas que abandonaram afetiva e emocionalmente os filhos. E que agora os filhos estão só devolvendo. Mas o codificador chama atenção para nós espíritas. Lembra, a mensagem espírita tem que tocar primeiro nós espíritas. A partir da vivência da mensagem espírita, da maneira como nós colocamos a doutrina que está nos livros, no nosso dia a dia, da maneira como as nossas mãos, como o nosso pensamento, como as nossas ações de um modo geral, materializam o espiritismo que nós dizemos professar, é que as outras criaturas vão perceber, vão ler. Como eu costumo falar nas palestras, nós somos livros vivos, em que as pessoas vão poder ler a mensagem espírita, em que as pessoas vão poder ler a mensagem de Jesus. Então saibamos passar essa mensagem. Muito menos através dos discursos, muito mais através das ações. Porque diz discursos belos, gente, como deve ter orador belo, de palavras fluentes, do passado, nas regiões de sofrimento até hoje, e alguns se preparando, inclusive, para renascer, com problemas de dicção, com problemas de mudez, porque usaram a palavra de forma equivocada. Usaram a palavra para induzir as massas. Vamos pensar nesses influenciadores digitais que hoje conduzem massas. Alguns são robôs eletrônicos, robôs digitais. Mas vamos imaginar aí pelo menos 1 milhão de cordeirinhos seguindo o pastor para o buraco. Reproduzindo discursos de ódio, discursos de aversão, discursos de intolerância. São como oradores do passado, aqueles lá da época do Império Romano, da época medieval, que discursavam intensamente, até defendendo a Inquisição, e que tiveram reencarnações limitados na fala, limitados na mudez. Esses serão limitados em outros recursos. Provavelmente serão convidados a reencarnar num planeta em que o WhatsApp vai ser sinal de fumaça, mandado de uma oca para outra, de uma tribo para outra, porque na Terra já não estão cabendo mais. No planeta de regeneração já não caberão mais essas criaturas que alimentam o mal, essas criaturas que fomentam o ódio, a segregação, que dão exemplos inadequados, apesar de um discurso, às vezes, até de cristão, né? Quantos estão se dizendo cristãos e fazendo sinalzinho de arma na internet?
e dizendo que bandido bom é bandido morto. Ora, para nós espíritas, isso é a maior das burrices, né? Porque se encarnado aqui o bandido pode ser preso numa penitenciária, desencarnado ele vira um obsessor de primeira linha. Vai influenciar muitos outros. Para nós espíritas, isso é um tiro no pé do perispírito, não é nem no nosso pé material. Porque nós vamos encher o mundo espiritual de obsessores. Então deixa eles quietinhos aqui, reencarnados. Deixa até eles conflitando uns com os outros lá naquelas guerras que acontecem em comunidades. É melhor do que eles desencarnarem e virarem obsessor da gente. E é isso que precisa ser levado em conta nessa ideia de transformação da sociedade. Mas voltando aqui para o nosso tema, nós vamos perceber essa proposta. A questão 582 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara nesse sentido. Daquilo que nós estamos construindo. Então, piedade filial, esse amor filial que vai além das exigências materiais necessárias, esse amor filial que se coloca como uma proposta, como um investimento em relação ao futuro daquilo que nós vamos precisar, mesmo no caso de pais que não cumpriram a sua missão, não cabe aos filhos fazer como eles. Por quê? Porque se eu me vingo, o que me faz melhor que meu pai que foi malvado comigo? Se eu jogo café quente no peito de um filho e digo que ele não serve para nada, o que faz melhor essa criatura do que o pai que fez isso com ele? Não faz nada. Agora, a gente também tem que ter cuidado para não ser permissivo. Eu sofri tanto na mão da minha mãe, na mão do meu pai, que eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Aí diz sim para tudo. Mamãe, eu quero isso. Sim. Papai, eu quero aquilo. Sim. Não. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, nós somos imbuídos de uma missão. É assim que é apresentada a maternidade e a paternidade pelos Espíritos. Quando Kardec pergunta lá, é a paternidade e a maternidade uma missão? Porque tem tanta gente querendo ser missionário espírita, né? Receber obras psicografadas, montar uma instituição para cuidar de pessoas carentes. E está se esquecendo da missão de ser pai. Está se esquecendo da missão de ser mãe. E aí os Espíritos respondem, é uma missão grandíssima. E além disso é um dever. Mas muitos, dizem eles, estão mais preocupados em fazer que as árvores do seu pomar deem frutos em abundância do que em moldar o caráter dos seus filhos. Se eles vierem a fracassar por causa dessa negligência paterna-materna, serão responsabilizados os pais também. Dividirão a responsabilidade da queda com aqueles que não os educaram. E aí vem a história que eu comentei no início do estudo do não. A coisa mais fácil que tem é a gente dizer sim para filho. Porque sim não precisa de explicação, não é? Eu quero uma bola nova. Sim. Eu quero um videogame novo. Sim. Eu quero um tênis que acende. Sim. Olha que fácil. Principalmente se tem os recursos materiais para isso. E tem gente que até porque não tem os recursos assim, mas a gente não tem dinheiro. Mas você usa o cartão. Os filhos acham que cartão de crédito não tem que entrar dinheiro lá para depois a gente pagar, né? Principalmente os pequeninos. Se bem que os grandes também de vez em quando pensam assim. E até adulto acha isso, né? Tem aquela compulsão de cartão de crédito, compra. Depois, quando vem a fatura, não tem como pagar. Então, tem que ter cuidado, porque isso é falta de educação financeira, mas é tema para um outro tipo de estudo que não o nosso na doutrina espírita. Mas esse sim, às vezes, nos leva ao endividamento material. Quantos não tem, mas aí o filho insiste, diz, tá bom, eu vou comprar. E aí se endivida. Ou quero ir na festa, mas você só tem 13 anos, lá vai estar todo mundo bebendo, não, os meus colegas vão, mas não. E aí vai e insiste, tá bom, então vai. E olha como é que o sim fica fácil, né? Mesmo no cansaço. Agora o não precisa de explicação. O não é uma prova de amor hoje em dia, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. O não é uma prova de amor mais pujante do que o sim. Porque vai colocar todo o nosso amor para dizer não e explicar porquê do não. Talvez seja um não, um adiamento. Não dá para você fazer isso agora. Mas quando estiver mais maduro, quando tiver condições de se responsabilizar, aí você poderá fazer. Porque é muito interessante essa questão, porque as pessoas, ontem mesmo nós estivemos numa outra instituição lá em Nilópolis falando sobre direitos, os nossos direitos, a lei de justiça, amor e caridade. E aí é interessante perceber, porque assim,
Muitas pessoas, a geração atual, ela está muito inteirada de quais são os seus direitos. Mas como ela tem negligenciado os seus deveres. Falou em dever, isso eu não quero, isso dá trabalho, isso é difícil. Então são coisinhas que a gente pode pontuar, amorosamente, mas com firmeza. Aquela história, mas eu quero fazer isso, porque os meus colegas vão fazer. Mas por quê? Se você tivesse que ter essa liberdade, teria nascido na casa dos pais do seu colega, não é verdade? Aqui as regras são outras. Nossa casa, nossas regras. De vez em quando nós viramos serviçais dos filhos. E não é isso que é proposto no processo de educar. Não é isso que é colocado para nós pelos benfeitores espirituais. Gente, como essa questão 582 do Livro dos Espíritos nos faz refletir. Aqueles que aqui estão, que ainda não chegaram a essa fase de ser pai e ser mãe, aproveita para estudar essa questão agora. Já vai fazendo um treinamento de ser pai e ser mãe, porque as pessoas às vezes não percebem. Ser pai e ser mãe também requer treinamento. Também requer preparação. Aliás, esse foi o tema do vídeo que entrou ontem no Família em Foco, lá no grupo, no canal do YouTube. O desafio de educar. Porque as pessoas acham que assim, legal, ser pai e ser mãe, basta se reproduzir. Não, isso é se reproduzir. Ser pai e ser mãe requer mais tempo, mais preparação, ações. Ações que nos levem a realizar essa missão grandiosa. E aí também me faz pensar na questão 385 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta a respeito das mudanças que acontecem, e aí ela é longa a resposta, em um determinado momento os Espíritos comentam que quando nós investimos em moralizar, em educar as nossas crianças, os nossos jovens, nós estamos fazendo um investimento que tem consequências em relação ao futuro. E aí, na nossa limitação materialista de ver, apesar de sermos espíritas, a gente imagina assim, então eu estou contribuindo para o futuro deles. Eu estou fazendo com que o meu filho seja uma pessoa melhor, com que minha filha viva numa sociedade melhor. Mas espera aí, gente. Nós não somos reencarnacionistas. Não existe a possibilidade, e olha que ela não é remota, de nós voltarmos a encarnar no planeta Terra, já numa condição diferenciada. Em que tipo de família nós vamos querer reencarnar? Naquela em que os filhos, os netos passaram pelo processo da evangelização no centro, aprenderam na mocidade da casa espírita valores, mesmo que eles não gostem, a palestra é chata, não quero ir, porque os nossos filhos têm aquela síndrome da pós-adolescência, né? Chega num determinado momento, não quer parar para assistir palestra, acha que só a reunião da juventude com violão é que vai ser legal, mas já passaram também da fase da juventude, já estão lá atrapalhando os meninos de 16, 17 anos, porque eles estão com 22, 23. E já deveriam estar aqui conosco na Casa Espírita, já deveriam estar assumindo algumas tarefas, ler uma página de abertura, às vezes até dirigir uma reunião, por que não? Mas ficam naquela acomodação, sabemos disso, né, Silvio? E aí não quer ir ao centro, mas a semente foi plantada. Uma hora vai despertar, pode ser que desperte com dor. E aí a gente vai poder dizer tranquilamente, mas você sabe o caminho, é só você trilhar o caminho. Agora, o que a gente podia fazer já está feito, não é verdade? Nem que seja depois para trazer os amigos, para poder favorecer as criaturas que são afetos seus e eles sabem o caminho. Eles sabem o caminho. Tanto o Bernardo quanto o Maurício Júnior sabem bonitinho o que recomendar para os amigos quando estão nesses momentos de aflição. Então a gente pode ficar tranquilo e deixar que agora o caminho siga com as próprias forças, seja seguido com as próprias pernas. Mais o Maurício Júnior do que o Bernardo, mas o Bernardo terá o seu momento também de mais autonomia. E aí é uma questão que cabe a nós fazermos. Só que é um investimento em relação ao nosso futuro, à nossa condição de reencarnantes. Ora essa! Ao olhar uma família evangelizada, ao perceber a transformação que acontece no indivíduo quando ele passa por esse processo, a gente percebe o quão grandioso. Mas no centro espírita que eu frequento não tem evangelização, então procura outro e leva seu filho. Nem que você leve o seu filho no centro que tem evangelização e continue trabalhando no centro que não tem. Continue cooperando no centro que não tem. O ideal é que pais e filhos participem
da mesma casa espírita. Mas às vezes a afinidade com casa espírita é afetiva. E aí a gente escolhe uma casa, o filho da gente escolhe outra, ou tem evangelização só naquela, levemos lá. Façamos esse esforço. Quantas e quantas pessoas... A gente tem essa dificuldade aqui. Os pais não trazem os filhos à evangelização com a regularidade que deviam. E aí é lógico que o trabalho do evangelizador fica quebrado também, ao ponto de no próximo mês, agora no mês de agosto, a dirigente do nosso DIG, que é a nossa irmã Helena, ela vai fazer 2 palestras destacando a importância da família na evangelização dos filhos. Porque nós estamos sentindo aqui na Casa de Paulo de Tarso e no movimento espírita de um modo geral, porque eu tenho conversado com outros companheiros trabalhadores de outras casas, que os pais espíritas estão negligenciando a tarefa de evangelizar seus filhos. Eles não fazem em casa, porque está todo mundo no WhatsApp, cada um na sua rede social, e eles nem fazem o esforço de trazer os filhos para a evangelização na casa espírita. Ou seja, quase zero de conteúdo espiritualizante e moralizador na vida dos nossos filhos durante a semana. E isso vai ter consequências lá no futuro. E aí a gente volta para encerrar a nossa tarefa esta questão da piedade filial, que é um sentimento que tem que ser construído. Ah, mas papai me levava à força para o centro espírita, eu não queria ir, mas tinha que ir lá para o evangelho. Sim, mas as sementes estavam sendo plantadas. Pode ser que ainda num terreno pedregoso, pode ser que ainda num terreno espinhoso, nós não sabemos qual é o tipo de espírito que reencarnou como filho para nós. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer em relação a eles. Se essas sementes vão frutificar, vai ser responsabilidade da terra. O que nós não podemos fazer é deixar de semear. Então assumamos a responsabilidade. Nós aqui presentes, vocês que assistem pelo YouTube, assumamos a responsabilidade. Meus filhos vão ter evangelização de qualidade. Precisam ter evangelização de qualidade, para que eles cresçam como espíritos espíritas. E ao reconhecer-se como espíritos espíritas, desenvolvam por nós também a piedade filial, o amor filial. Nos dando os cuidados que talvez nós não sabemos o amanhã. Hoje pode estar tudo saudável, tudo perfeito, mas amanhã nós podemos ter necessidade de cuidados deles. Então vamos investir emocionalmente nos nossos filhos. Vamos investir espiritualmente nos nossos filhos. Para não passarmos por esses ciclos de dores. Para quebrarmos o ciclo vicioso do abandono afetivo em família. Das famílias adoecidas, das famílias desestruturadas. Sim, é a família. E quanto mais eu trabalho com a Darcy nesse projeto do Família em Foco lá do YouTube, mais eu mesmo me conscientizo de que a gente precisa mudar de comportamento, de que de vez em quando a gente diz sim demais, de que de vez em quando a gente super protege demais, de que às vezes a gente se oferece apenas o que a gente acha necessário, mas não para ouvir o que para eles é necessário. É tão interessante quando você percebe que ir ao treino de futebol ou à competição de futebol do filho, para ele é relevante, mais relevante até. É tão interessante quando você para fazer o que está fazendo, para ajudar um filho na tarefa de escola, que ele se sente valorizado, e aí ele pensa assim, no futuro, esse pai e essa mãe merecem o meu valor também, merecem o meu cuidado também. Quando nós conseguimos quebrar esse ciclo de dores, quando nós conseguimos quebrar esse ciclo de abandono, nós vamos tornar as nossas famílias futuras mais saudáveis. Vamos preparar um ninho melhor para nós mesmos reencarnarmos. E aí, lógico, nós vamos fazer um mundo mais saudável. A transformação da Terra de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração não vai acontecer com uma vinda material de Jesus, barbudo de novo, cabelo a nazareno outra vez, com uma túnica sem costuras e cortes. Vai acontecer com Jesus entrando nos sentimentos, entrando nos raciocínios, no pensamento das novas gerações. E nós, meus amigos, é que somos os educadores das novas gerações. Nós que somos adultos hoje, que já fomos crianças no passado, que recebemos ou não recebemos cuidado dos nossos pais. Nós podemos fazer pelos nossos filhos aquilo que eles não fizeram, ou fizeram mal feito, ou fizeram bem feito por nós,
Não importa. Depois de uma certa faixa etária, a gente não pode botar a culpa dos nossos erros nos nossos pais. Senão a gente cai na música do Belchior lá, né? O que a gente tem que fazer é olhar para frente. Se eu tive pais péssimos, eu posso ser um pai e uma mãe melhor. Se eu tive pais e mães mais ou menos, eu posso fazer mais do que os meus fizeram. Se eu tive pai e mãe ótimos, eu posso me espelhar neles e fazer o que eles não tiveram condição de fazer, porque eles não receberam o que me deram. Olha como nós somos transformadores da sociedade. Olha como nós somos modificadores do mundo em que nós vivemos. E aí sim, com essa proposta de trabalho, com esse cumprimento de missão, segundo a questão 582 do Livro dos Espíritos, nós seremos mensageiros da paz na Terra. Por hoje, que nós tenhamos muita paz nas nossas atividades desses dias. Paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.